Como falar oi em inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como falar oi em inglês de uma maneira diferente do já conhecido hi e hello. São 4 contextos diferentes, cada um com as suas variações, sendo que o último deles é aquela situação em que você fala oi para uma pessoa que faz tempo que você não vê. Então fica até o fim do vídeo para não perder nenhuma dessas dicas. De praxe, então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E vamos começar com a maneira mais conhecida, que é hello ou hi. Primeiro, qual que é a diferença entre você falar hello e hi? As duas maneiras estão corretas, mas tem uma diferença. Hi é muito mais utilizado no dia a dia, no contexto do dia a dia. O hello, ele geralmente é utilizado quando uma pessoa atende um telefone. Então ela pega o telefone e fala hello, como se estivesse falando alô ou mesmo um oi, dependendo da situação. Mas no dia a dia é muito mais comum nativos falarem hi ao invés de falarem hello. Porém, existe uma outra variação que é o hey, exatamente dessa maneira. Muitos nativos, ao invés de falarem hello ou hi, acabam falando simplesmente um hey. É lógico que é muito mais informal e geralmente usado com pessoas que você já conhece, mas tem a mesma conotação de oi. Além disso, você pode complementar essa ideia, então você não precisa simplesmente falar hi, hello ou simplesmente um hey. Você pode falar hey there, hi there, que nada mais é do que um oi, um pouco mais descontraído, mais informal. Não existe uma tradução direta dessa expressão, mas basicamente o que ela significa? Oi, não tem mais nada além disso, simplesmente um oi. Além disso, você pode falar oi para muitas pessoas ao mesmo tempo, por exemplo, hi guys, hey guys, como se estivesse falando oi pessoal, ou se não, você pode chegar e falar hey everyone, que tem a mesma ideia do hey guys, ou seja, oi pessoal, seria a mesma ideia. Ou ainda, se você chega num local no período da manhã, você pode simplesmente falar hey, good morning, ou seja, esse good morning também tem uma ideia junto do hey, como se você estivesse falando oi, bom dia, e não deixa de ser uma saudação, um oi também, mas você está usando um complemento, não simplesmente um hi ou um hey. Lógico que você também pode usar essa última expressão falando boa tarde, boa noite, para dar um contexto que faça mais sentido para o seu oi. Mas além do hi, do hello e do hey, você pode complementar essa ideia de oi utilizando outras frases que também fazem sentido. Muitas vezes você fala oi para uma pessoa e você quer saber como que ela tá. Então, como que você fala isso em inglês? A maneira mais conhecida é o how are you, que não está errado, mas tem um ar um pouco mais formal. Mas tem outras formas que você pode utilizar para passar a mesma ideia. E duas delas são How are you doing? How's everything? Em ambos os casos é como se você estivesse perguntando como que as coisas estão indo, como vão as coisas. Então você pode falar Hey, how are you doing? Hey, how's everything? Então, dessa maneira, você estaria falando oi, como vão as coisas? Oi, tudo bem? Seria mais ou menos isso. E uma maneira muito utilizada por nativos no dia a dia é a famosa expressão how's it going? Exatamente dessa maneira e com essa sonoridade. Se escreve da maneira como eu coloquei aqui, how's it going? Só que quando você fala isso rápido, você fala com esse som. How's it going? Exatamente dessa maneira, porque nativos juntam tudo e fica um som só. Então você pode falar Hey, how's it going? Então na prática seria alguma coisa do tipo E aí, tudo bem? Como você vai? E não se esqueça de colocar nos comentários se essas dicas de inglês estão te ajudando ou não, para eu também conseguir calibrar aqui do meu lado o conteúdo que eu preparo para você. E dando sequência no nosso conteúdo, vamos então para o nosso terceiro contexto, o famoso WhatsApp. O que significa WhatsApp e o que você pode responder? Essa expressão significa basicamente o nosso e aí, beleza? Então quando uma pessoa chega para você e fala e aí, beleza? O que você responde? Beleza, exatamente dessa maneira. Em inglês não é diferente. Quando uma pessoa chega e fala Hey, what's up? A outra pessoa pode simplesmente chegar e falar What's up? Que é tipo, e aí, beleza? Beleza.
Essa é uma das formas que você pode utilizar. Tem outras expressões também que passam exatamente a mesma ideia, como por exemplo, what's happening? What's new? E elas têm a mesma ideia do what's up. E aí, beleza? Além disso, essa expressão, what's up, é utilizada em contextos onde a pessoa quer puxar assunto com a outra. Então imagina que eu liguei para uma pessoa e falo, hey, what's up? Nesse contexto, a pessoa pode me responder, not much, nothing. Nesse caso, é como se a pessoa estivesse falando nada demais, como se eu tivesse perguntado para essa pessoa, e aí, como que vão as coisas? E a pessoa falar, não, de boa aqui, nada demais. Ou ainda, a pessoa pode complementar essa ideia respondendo o que ela está fazendo. Então ela pode falar, not much, just watching TV. De boa aqui, só tô vendo TV. E dessa maneira você responde essa saudação da maneira correta. E o nosso quarto contexto é quando você quer falar oi para uma pessoa que você não vê faz um bom tempo. Então não é simplesmente chegar para essa pessoa e falar hi ou um hello que tá tudo certo. Você quer expressar isso de uma maneira diferente para passar essa ideia de que, poxa, quanto tempo que eu não te vejo? Então, que expressões que você pode utilizar em inglês para passar essa mensagem? Uma bem comum é long time no see. Então, você pode chegar para uma pessoa que você não vê há muito tempo e falar hey, long time no see. Lógico que você não precisa colocar esse hey, você pode simplesmente falar long time no see e tá tudo certo. Mas, muitas vezes as pessoas acabam combinando diferentes expressões para saudar uma outra pessoa. Então vai ser bem comum você ouvir esse tipo de expressão. Além disso, você pode passar essa ideia de outras maneiras também. Você pode ver uma pessoa e falar It's good to see you. Que bom te ver, seria mais ou menos essa ideia. E além dessas duas maneiras que eu comentei, tem ainda uma terceira forma que você pode utilizar em situações em que você encontra uma pessoa que faz tempo que você não vê. Você pode chegar para essa pessoa e falar How have you been? E o que significa isso na prática? Essa estrutura que está aqui nessa pergunta é como se eu estivesse perguntando para a pessoa como você tem passado? Mais ou menos isso. Lógico que eu não vou querer que você fique traduzindo frases para o português, porque vai dificultar o entendimento. Eu prefiro que você entenda essa frase contextualizada em inglês e deixa ela em inglês mesmo. Mas o que está por trás dessa frase? Imagina que tem um tempo que eu não vejo uma certa pessoa e durante esse tempo que eu não vi essa pessoa, eu quero saber o que ela fez, o que aconteceu, o que ela fez de bom. E essa frase, essa pergunta passa exatamente essa ideia. How have you been? Ou seja, durante todo esse tempo que a gente não se viu, o que você tem feito? O que aconteceu de bom para você? Então é mais ou menos essa ideia que passa essa expressão. E como eu sempre comento, a melhor maneira de você aprender essas expressões e o idioma de maneira geral é consumindo conteúdo, é ouvindo e lendo todas essas expressões de maneira contextualizadas para você aprender elas da maneira correta e não simplesmente ficar decorando listas de vocabulários e expressões. Não, é consumindo conteúdo. E para te ajudar nessa tarefa de estudar inglês por conta, eu preparei um e-book que é totalmente gratuito, tá no primeiro link da descrição e é um material onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais que você já possui. Então confira o material porque ficou bem legal. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.